Vídeo 2. Política. A ideia é ter uma ideia. Antes de falarmos sobre nossos pensadores brasileiros, começo com uma escritora nigeriana. Afinal, somos uma população com mais da metade constituída de negras e negros. O nome dela é Chimamanda Ngozi Adichie, não sei se a pronúncia está essa. O perigo de uma história única. Essa abordagem é muito legal, muito legal. Tá dando para ler aí? É muito legal. Acontece com frequência nas redes sociais e nas outras mídias, né? Lembra o papel de gatekeeper nos telejornais, que define qual história única vai para o ar. Ela nasceu na Nigéria, pensadora, feminista, escritora, fala sobre política e amor. Peraí, estamos falando de feminismo ou política? As duas coisas. As mulheres aqui no Brasil, segundo o IBGE, são a maioria, 52,5% em 2019. Né? Então vamos falar um pouco sobre história única nos telejornais e mais recentemente nas redes sociais e outras mídias. Ela conta nesse livro sobre a experiência da sua trajetória de vida africana, ou nigeriana. Africana é uma coisa, nigeriana é outra, né? História única, africano, nigeriana, já vai para o particular. Fala dos livros que ela lia desde a infância dela, livros ingleses e americanos, e que nos livros falava sobre clima, que na Nigéria não era assunto, neve, nem pensar, maçã, não existia maçã, todo mundo de cabelo liso, todo mundo loiro de olhos azuis, né? Falava-se de cerveja de gengibre. Então essa era a ideia única que ela tinha sobre o livro, até que ela começa a ler outros escritores negros. Aí a ideia única que ela tinha de livro muda completamente, porque é outro mundo, outro universo. Né? Ela conta de uma visita que ela fez ao México. Ela estudou nos Estados Unidos, né? Quando o assunto nas mídias lá era imigração. Imigração igual mexicanos burlando o sistema de saúde, prisões, passar clandestinamente por fronteiras, né? Assim eram os mexicanos. Né? Mas quando ela saiu na rua, ela via pessoas alegres, trabalhando, fumando, rindo, fazendo tortilha, tomando tequila, né? Então, o que ela via nas mídias era a história única sobre os mexicanos. Tá? E ela disse que é assim que se cria uma história única. Mostra um povo como uma coisa, no caso esse dos mexicanos, uma coisa só, sem parar, e é isso que esse povo se torna, segundo a Chimamanda. Segundo ela, é impossível falar sobre história única sem falar sobre poder. Como elas são contadas, quando elas são contadas, quantas vezes elas são contadas, depende do poder, a quem possa interessar. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de fazer que ela seja sua história definitiva. Olha só que interessante. Isso me faz lembrar sobre, Reputação, um Eu Fora de Mim, um livro do professor Clóvis de Barros Filho. Né? A sociedade define quem somos, né? Algo que não controlamos. Né? Exemplo de uma história única, o que vocês estão vendo aqui atrás, esse monte de livro, nossa, quanto conhecimento, quanta sabedoria, mas se eu virar essa cama para lá ou para cá, muda essa história única completamente, né? Outro livro, agora sim, brasileira, é esse livro aqui é pequenininho, tá vendo? É magrinho, dá para ler, tranquilo. Esse aqui da Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, também é pequeno, sei lá, 100 e poucas páginas, 135, mas pequenininho, tá? Filósofo, cientista, né? Peraí, mas estamos falando de racismo ou política? As duas coisas, né? Segundo o IBGE, mais recentemente,
somos constituídos, a nossa população, de 55,8% de negras e negros, segundo o IBGE, tá? E tem mais, né? Se somos Homo sapiens, somos afrodescendentes, todos nós. Segundo ela, a Djamila Ribeiro, daqui, o racismo foi invenção da branquitude, do homem branco. Então é a raiz do problema e deve ser parte da solução. Portanto, a branquitude deve responder por ele, pelo racismo, certo? Que surge, em parte, por conveniência do capital, que ao diferenciar pessoas pela cor, rebaixando-as, né, para pagar menores salários e oferecerem menos privilégios. Portanto, esse abacaxi, de novo, olha, abacaxi, é nosso também. Temos todos que nos engajar na luta contra o racismo, porque tem consequência para todos. Tema pertinente na hora de falar sobre política, para a Djamila, né? O tema segurança pública vem ganhando cada vez mais importante nas eleições. É verdade. E ela menciona aqui no livro que entre 2007 e 2018, 553 mil pessoas assassinadas no Brasil. Mais do que na guerra da Síria, que já dura 7 anos, guerra civil. E dessas, 71,3% eram negros e vem aumentando. E como os negros, se for mulher ainda é mais importante falar sobre isso, eles têm que lutar muito mais, encontram muito mais dificuldade para se colocar econômica e socialmente, e por isso estão mais preparados, tarimbados, têm mais bagagem na arte de viver, até mais criatividade, para exercerem cargos de destaque, de chefia, de comando. Então, se for para diferenciar, que seja pelas virtudes e não pela cor. Maioria na cor, minoria na representatividade. Outro livro, também pequenininho, Ailton Krenak. Dá para ler aí? Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Também um livro pequeno, são 87 páginas, daqui. Brasileiro, líder indígena, Vale do Rio Doce, né? Fala sobre meio ambiente, diversidade. Mas o que isso tem a ver com política? Vamos ver. Para Ailton Krenak, Krenak quer dizer cabeça da terra na língua indígena dele, que nasceu lá na região do Vale do Rio Doce, lembra? Barragem de Samarco, Cidade Mariana. Ele critica a ideia de humanidade como algo separado da natureza. De humanidade que não reconhece que aquele rio que está em coma é também nosso avô. Legal essa colocação. Desastres ambientais de nossa era, o antropoceno, o homem é o centro de tudo, a negação de que somos todos iguais ao diferenciarmos os indígenas, né? E aquele seu inesquecível discurso na Assembleia Constituinte de 87, que ele pinta a cara de preto, né? E esse livro é um resumo adaptado de 2 palestras e uma entrevista que ele fez em Portugal em 2017, entre 2017 e 2019. E ele diz lá: quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles o seu sentido, considerando que isso é um atributo do homem, né, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos de atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio, das interações com a nossa mãe, a terra, né, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só os que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povo indígena, mas a todos nós. Então, construímos a ideia de humanidade divorciada da natureza. E esse clube da humanidade, diz ele, na maioria das vezes, só limita a nossa capacidade de invenção
criação, existência e liberdade. 70% dessa humanidade está totalmente alienada ao mínimo exercício de ser. Ele questiona o mito da sustentabilidade inventado pelas corporações para justificar o assalto da nossa ideia de natureza. É o greenwash, mais ou menos, né? Então, essa nossa humanidade nos fez pensar que a Terra é uma coisa e nós outra. Terra e humanidade, né? Ele fala da importância de usar nossa diversidade de raças para ter mais criatividade, mais competência para reverter esse processo de destruição da Terra. Enfim, Banda Olodum com Balé Bolshoi já existe, né? Ele fala do riquíssimo patrimônio que o Brasil tem, que é a sabedoria e conhecimentos indígenas, para nos ensinar os segredos da natureza e sermos protagonistas no cenário global nas questões ambientais. E por que estou falando tudo isso? Eu e, claro, lendo o livro do Krenak. Primeiro, porque diz respeito a todos nós, na convivência, portanto, é política. E porque esse divórcio entre humanidade e terra é inequívoco, já percebemos. Basta nos lembrar que qualquer atividade humana, qualquer coisa que fazemos, depende da terra. Exatamente tudo, né? Basta sairmos às ruas e ver por aí. E esse engajamento, esse movimento, essa iniciativa é uma política externa, positiva, que atrairá recursos externos para o Brasil e, por tabela, emprego, renda e desenvolvimento. Então, temos que ser protagonista nas questões ambientais na agenda ESG global. E esse livro, que é um pouquinho mais gordinho, são mais de 180 páginas, mais ou menos, Siddhartha Ribeira, Sonho Manifesto. Ele fala aqui sobre a nossa ancestralidade, meio ambiente, as oportunidades da nossa diversidade, e tudo isso tem a ver com política, obviamente, veremos então. Ele fala do Homo sapiens. Homo sapiens, que somos nós, da nossa ancestralidade, uma linhagem que conquistou todo o planeta, uma estirpe violenta, em que os mais fortes oprimiam e humilhavam os mais fracos, mas também capaz de muito altruísmo e extremados cuidados parentais. Esse paradoxo, diz ele, é o ponto de partida. Ele é neurocientista, entre outras coisas. O currículo dele é muito grande, não dá para falar, só no livro aqui. Ele fala sobre isso nesse livro. E ao longo da história, esse balanço entre violento e altruísta, né, oscila de um lado para outro. E que hoje a humanidade está muito mais violenta do que altruísta. A fome afeta mais de 1 bilhão de habitantes, né? A insuficiência das medidas para o aquecimento, contra o aquecimento global, né? As desigualdades de renda, violência, política, né? Por outro lado, ele diz que temos o dever político de confrontar as partes doentes da nossa origem, né? Essa violência, né? E o caminho para esse sonho coletivo é o resgate da nossa ancestralidade. Reforçar nossos laços de cooperação através da nossa diversidade. De novo, Olodum com Bolshoi. Temos muito que aprender com pajés, xamã de todas as tradições, cientistas de todas as linhas de pesquisa, mestras e mestres do saber popular, artistas de todas as vertentes, inventores de todas as áreas, justamente a nossa diversidade para mudar esse rumo. Ou seja, mantido o rumo atual, o futuro é impossível. ESG é geração de valor para a sociedade, é política planetária. Isso não está no livro seu que estou falando. Nessa perspectiva, política nas eleições não é escolher
nosso político de estimação, como um clube favorito de futebol, não é escolher o partido que gostamos, não é pessoal, não é preferência. Trata-se de escolher o que é melhor para todos nós. Um perrengue ou um abacaxi, um ato de cidadania. Ah, mas eu não tenho tempo para pensar em tudo isso na hora de votar. 35 partidos, mais de 3.500 candidatos, 5 cargos. Tenho mais que fazer, né? Pois é, cara amiga, caro amigo, é justamente isso que os dominantes políticos, assim como os donos do capital, esperam de todos nós. Que não tenhamos tempo para pensar melhor na hora de votar ou de consumir, no caso do capital. Pensamento do dia: se você não tem tempo para a política, você não tem tempo para melhorar sua vida. Já não é mais coisa de grego ou só dos gregos, mas é só uma reflexão. Muito obrigado, gratidão. Vou desligar essa bagaça. Obrigado.